das necessidades de informação à satisfação do usuário. Construtos sociocognitivos interacionistas. Diante das discussões concebidas sobre as necessidades de informação e satisfação dos usuários, verifica-se uma efetiva relação e complemento de sorte que ambas precisam estabelecer uma coordenação de construção de sentidos. Assim, percebe-se que o estudo sobre a necessidade da informação estão intrinsecamente ligadas à promoção da satisfação dos usuários, enquanto a satisfação do usuário pode ser efetivamente concretizada para o conhecimento da contemplação das necessidades da informação. Por isso, para um processo de construção social, para um pensar de um processo de construção social e cognitiva entre as necessidades da informação e a satisfação do usuário, o presente estudo indica 2 pontos reflexivos básicos e convencionais ou cognitivos de parte de necessidade da informação até chegar à satisfação do usuário e não convencionalmente, e não convencional ou social da parte da satisfação dos usuários, que inclui as necessidades de informação como elemento crucial para a satisfação como os construtos interacionistas, socio-interacionistas. Quando ao primeiro ponto de reflexivo pensar num processo que vai das necessidades da informação à satisfação dos usuários, requer uma influência recíproca na necessidade dos usos de informação, de modo que a união desses 2 fatores promove a construção do comportamento do usuário, expressas para o ciclo inovador que tange a diedade da necessidade da informação da satisfação do usuário, conforme apresenta a figura. A necessidade da informação, o comportamento do usuário, o uso da informação, a satisfação do usuário, as novas necessidades, os novos comportamentos, e segue ciclicamente, renovando para a figura de ciclo das necessidades, uma informação da satisfação dos usuários. O ciclo exposto por Lecoq, além de um processo cíclico, é um conjunto de relações harmoniosas ou não estimulam o usuário a pensar a informação como um processo contínuo de busca da construção, estabelecendo uma relação recíproca entre os seguidores do segmento da necessidade da informação e a satisfação da necessidade e a satisfação. Ressalta-se que o ciclo de Lecoq assemelha-se sobretudo à proposta de métodos hipotéticos e dedutivos de Karl Popper, que consiste a partir de conjecturas de conhecimentos prévios conceber problemas, hipóteses e falsamente refutações, que visam a eliminação de erros que engendram novas conjecturas e problemas. A semelhança reside em alguns aspectos básicos, a saber, de ambos que possuem um processo cíclico e ambos engendram os sólidos para pensar do problema na necessidade de informação e exerções possíveis contestações e resoluções, o que gera novos problemas de necessidade. Diante dessas relações, entende-se que a construção de informação, na percepção de Lecoq, parte dos pressupostos cognitivos do usuário, com fundamentos de paradigmas cognitivos, e o que crê ser uma condição de aceitação parcial pode-se concordar do ponto central que liga a necessidade, a satisfação e o usuário, e por isso o papel do centro da informação do profissional da informação atenta para as necessidades da informação do usuário, pois não é qualquer serviço que irá satisfazer suas necessidades.
Todavia, há discordância quando o paradigma cognitivo, de acordo com Capurro, considera a informação como algo separado do usuário, localizado no mundo numênico, ou que observa o usuário se não exclusivamente com o objetivo cognoscente em primeiro lugar. Como tal, deixa ao lado dos condicionamentos sociais e materiais do existir humano. Esse pensamento cognitivista atenta para um olhar sobre as necessidades da informação no princípio, relegando a um plano inferior as concepções sociais e materiais, que se configuram como fundamentos da identificação e da construção da necessidade e da satisfação. Uma maneira de perceber a concepção social dos usuários reside no pensamento de Davidson Liggett, quando consideram os fundamentos sociais e usuários que podem ser chamados necessidades básicas da primeira mão, tais como as atividades profissionais disciplinar, como a área de interesse, disponibilidade da infraestrutura informacional, necessidade de tomada de decisões e de procura de novas ideias, e são fundamentais para pensar as suas necessidades de informação e elaboração para servir e promover a satisfação diante da identificação desses documentos. Os autores que sugerem os serviços de centro de informação devem estar preparados para resolver e esclarecer falhas nas cadeias de conhecimento do usuário, sobre as quais este é consciente, e expressa falhas nas cadeias de conhecimento do usuário sobre as quais é consciente, mas não expressa as falhas nas cadeias de conhecimento do usuário sobre as quais não tem consciência, e o que configura em necessidades latentes, mas efetivamente percebidas e conhecidas pelos usuários. Destarte a informação concluída do âmbito do paradigma social e sociocognitivo, e o que favorece a identificação das necessidades da informação. Os usuários, que não devem ser entendidas simplesmente essencialmente como modificação de estruturas ou diminuição de incertezas, ou diminuição de incertezas. Ai, Deus. Até para me atrapalhar aquele. Ou diminuição de incertezas. Agora lascou. Outrora, assim, os paradigmas que deixam ser um centro simplesmente de sistemas e centros de paradigmas tradicional para priorizar o usuário a partir das relações sociais e cognitivas para uma que deve estar inserido em todo o seu processo de informação desenvolvido pelos centros de informação, seja de forma indireta por meio da organização da apresentação da informação, seja de forma indireta por meio de serviços mediados disseminados pelos centros de informação que promovam esse acesso no uso, na recuperação, na apropriação e na informação. Já com relação ao segundo ponto reflexivo na necessidade da informação, e a satisfação faz parte do mesmo processo, porém a satisfação é vista como princípio de diálogo que inclui a necessidade de informação e as funções sociais que contribuem, conforme mencionados os estudos através de Davidson Liggett. Desse modo, o usuário concebe a autonomia à informação, que permite a dialogar com as suas necessidades, perspectivas de satisfação junto a outro usuário e o próprio centro de informação de uma forma mais ampla. Embora seja muito comum identificar que o usuário não conhece a forma consistente quais são as necessidades, e muito menos há um centro de informação para contribuir e satisfazê-la, e permite afirmar que o usuário deve ser visto como protagonista de suas próprias decisões para a construção da informação, sendo o papel o centro da informação conceber o diálogo constante com o usuário, além com o efeito das mesmas frentes do discurso sobre o escasso conhecimento do usuário sobre a necessidade da informação.
assim como o escasso conhecimento das quais matérias e centros de informações podem satisfazê-las, é preciso atentar para um conjunto de estratégias no centro de informação para conceber, visando compreender a realidade social que está inserida. Em caráter geral, as duas frentes podem ser estabelecidas. A primeira refere-se à identificação de necessidades básicas do cotidiano dos fundamentos sociais, que irá elaborar perspectivas de diálogo para o usuário e não compulsoriamente para a identificação que pode ser feita indiretamente por meio dos dados dos documentos institucionais, evitando certos constrangimentos entre o profissional da informação e o usuário. O segundo concerne no papel do centro da informação em participar da vida cotidiana do usuário, conferindo-lhe autonomia por meio de diversas estratégias de diálogo, informar, avaliar o estudo do usuário, recursos tecnológicos interativos, amostra de qualidade do acervo, serviço de informação utilitária, serviço de alerta, entre outros, a fins que o usuário amadureça nas suas necessidades a partir da interação do centro de informação que contribua de forma direta para sua própria satisfação. Duas formas são a identificação de 4 elementos que compõem a perspectiva sociocognitiva no âmbito das necessidades da informação do usuário. O primeiro são a necessidade considerada como aquilo que o indivíduo deveria ter, e o segundo é o desejo daquilo que o indivíduo quisera ter, e o terceiro é a demanda efetuada, ou seja, da solicitação do acesso da informação, e por último a utilização da informação dos outros últimos elementos que outrora destacam na biblioteca. Identificar 4 dos elementos componentes sociocognitivos do âmbito da necessidade. Desse modo, diante desses elementos, estão decisivamente atrelados a triadade da satisfação do usuário, a necessidade da informação, algumas ideias que podem ser desenvolvidas pelo centro de informação e a partir da percepção sociocognitivista interacionalista. É isso aqui. É só isso aqui. Nessas duas frentes. Ai, Deus.